a gente recebe Monize Poltronieri, psicóloga. Obrigada, Monize. Doutora Kelly Andrade, advogada. Muito obrigada também pela sua participação. E a Daiane Rodrigues, há 6 anos, né? Vocês resolveram juntar as escovas de dente? Sim, isso, Roberto. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite. Assim, a gente se conhece, né, já tem mais de 15 anos. Né? A gente se juntou, né, antes e vivemos 5 anos nessa situação, né, juntos. Depois separamos, né, a Casa da Vida, e agora estamos atualmente juntos de novo há um pouco mais de 6 anos, já quase 7. E, né, unidos, né, não, nada oficializado, né, porque hoje em dia é tudo muito caro. Mas você sonha com esse momento? Você gostaria que fosse oficializado? Sim, sim. Tanto no cartório quanto na igreja, né? Que eu acho que não tem uma mulher que não sonha, né? Em estar dentro do vestido de noiva, né? Toda linda, toda bela, arrumada, né? Doutora Monize está aqui daqui a pouco, vai falar pra gente, né? Sobre essa mudança desse sonho, né? Será que é só a parte financeira que está impactando? Mas, doutora Kelly, a gente vê aqui uma realidade, né? Que representa muitos brasileiros. Essa questão até mesmo financeira. Olha como que isso... O bolso reflete também no comportamento da população, né? Sim, reflete, como foi dito, os direitos são os mesmos para quem vive em união estável, para quem está casado formalmente. Há uma preservação dos direitos para essa união que até então nos parece informal. Então, a diferença hoje entre a união estável e o casamento é exatamente a formalidade. Tem também algumas diferenças sutis, como o seu estado civil. Enquanto está morando em união estável, ainda é solteiro. Se casado, passa a ser casado, né? Se separar, torna-se divorciado, não se torna solteiro novamente. Então, no estado civil, que há uma alteração, se está morando junto, continua solteiro no estado civil. E também há uma diferença em relação ao regime de bens. Porque quando você vai casar, você pode escolher o seu regime de casamento. Você opta. Quando você está em união estável, de forma automaticamente, é o regime da comunhão parcial de bens. A não ser que você faça um contrato da união estável, escolhendo um outro regime ou uma forma de partilhar os bens. Então, é importante isso também. Mesmo sendo informal, é possível ter um contrato para aqueles que estão aí morando em união estável e querem formalizar essa união. Mas mesmo sendo situações muito similares, né? Você ter a união estável ou você ser casado no civil, qual é a importância e quais outros aspectos, doutora, isso pode trazer uma importância ainda maior, essa formalização? Então, na vida civil tem muita importância, porque é mais fácil incluir como dependente, por exemplo, de um plano de saúde, de qualquer tipo de assistência que um dos companheiros tenha, né, direito, incluir o outro. É muito mais fácil isso. Não tem que comprovar. Me prova que ela é sua companheira, que ela vai ser incluída no plano de saúde como dependente, no seu cartão de crédito. Isso exige um documento para comprovar essa união. E é mais seguro também ter um contrato de união estável ou um casamento formalizado no civil, né, no religioso, porque você consegue comprovar essa união de forma cabal, inquestionável. Em caso de falecimento, por exemplo, quem não tem uma união estável formalizada, ou quem não tem um casamento civil, tem que comprovar para o INSS, por exemplo, que é companheiro que mora em união estável para poder receber uma pensão por morte. E nem sempre consegue comprovar com documentos. Então, assim, a formalidade ela é importante nesse aspecto, para resguardar de direitos que você venha a ter na vida civil, no seu dia a dia. Monize, como a gente viu aí na reportagem, eu até anotei esse número aqui, ó, 31,1%, né? Aliás, 31,1 milhões de pessoas em união consensual. Já no casamento religioso, 34,2 milhões de pessoas. Então, a gente vê aí que, de fato, o casamento tradicional, né, ficou em segundo lugar aí comparado a esse outro tipo de união, a outros tipos aí, né? Juntado com fé, casado ou então vamos ali formalizar no cartório. Mas o que está por trás desse comportamento, além desse fator financeiro? Então, na verdade, é importante pensarmos a questão das mudanças, tanto culturais quanto emocionais. Então, podemos elencar aqui várias situações que podem justificar. Por exemplo, o medo, né? A pessoa às vezes fica naquela vulnerabilidade tudo e acha que a partir do momento que eu assumo uma responsabilidade, logo
né? Eu estou mais propensa que alguma coisa dê errado e tudo, então prefere ir deixando para lá. Às vezes também pode ter sido uma pessoa que vivenciou na família um exemplo de alguém que fez uma cerimônia, casou no civil e aí depois acabou se separando. E às vezes também pode acontecer da pessoa, aquela coisa, deixa a vida me levar. E vai passando, vai acontecendo e às vezes também a pessoa ela entra nessa união estável e nem se dá conta, aquela coisa, está ali namorando, aí um dia um dorme na casa de um, outro dorme na casa de outro e vai deixando acontecer. E às vezes é esse medo mesmo, né, de assumir uma responsabilidade, né, o que as pessoas vão achar e se der errado, né, o que vão pensar sobre mim, vamos testando aqui e aí depois a gente vê no que vai dar. Então tem muito disso também. E no passado não muito distante, essas pessoas eram muito julgadas, né? Hoje em dia a gente vê que isso se normalizou, né? De fato, as pessoas estão assumindo mesmo os relacionamentos dessa maneira, né, Monize? Sim, está ficando mais, é como se fosse assim, porque hoje em dia também tem uma questão cultural, no sentido assim, é careta esse negócio de casar, para que casar? Não precisa, a gente se ama, a gente não precisa mostrar nada para ninguém, o que importa é o nosso vínculo, é o que sentimos um pelo outro, e colocam essa questão de formalizar também a parte religiosa como se fosse um segundo plano. Só que tem uma outra questão também que eu venho observando, isso também eu recebo no meu consultório, pessoas que estão justamente, às vezes, nessa contramão, né? Embora tenha esse número aí, alarmante, tudo, eu também vejo algumas pessoas que, às vezes, vivem, né, um tempo e acabam optando por formalizar. E entra muito aí também a questão religiosa, né? As pessoas vêm se envolvendo mais na questão da religião e vêm observando, né, vendo essa necessidade de formalizar. Como que vocês conversam sobre esse assunto? Igual a doutora Kelly trouxe, né? Que às vezes o casal quer mais adiante formalizar, mas aí esbarra nisso. Você também já teve esse momento de cobrança? Ou não, ele te cobra mais? A gente não cobra muito um do outro. Mas esses dias mesmo nós conversamos em questão disso aí, que eu falei com ele que foi uma coisa que eu acho que meu pai ia gostar muito, né? Antes da ida dele, né? De poder me levar até o altar, né? Me entregar a ele, né? E me ver vestida de noiva, né? Até porque eu sou a filha mais nova dele, né? Então, e ele só fez isso com duas filhas dele e, assim, nenhuma das duas o casamento firmou, né? Teve o divórcio, né? E assim, eu e meu esposo, nós pretendemos ficar junto até ficar velhinho, né? A gente tem essa ciência que a gente quer ficar junto. Então, assim, a gente não casou mesmo, não oficializou, justamente por questão financeira, porque se a gente tivesse a condição, a gente já tinha oficializado. Até por conta da questão de escola, que nem a doutora falou aqui, que às vezes é difícil, né, você comprovar que você tem um casamento, que você mora junto, né? Aí, muitas vezes, vou preencher alguma ficha, alguma coisa, tem que colocar estado civil solteiro, porque não tem como comprovar, né, que está no relacionamento, que está no casamento. Já tem muitas participações aqui no nosso WhatsApp, são 2h35. Eu convido você a enviar o seu relato, a sua opinião sobre esse assunto. Boa tarde, eu moro junto há 11 anos, mas não fizemos união estável. Morar junto também é considerável união estável? Essa é a pergunta da Isabela, doutora Kelly. O que considera, né? O que configura essa união estável? A união estável é aquela relação que ela é pública, ela é contínua, ela é duradoura. E existe um ânimo, uma intenção de se constituir uma família. Quando você se referiu ao seu marido, você falou assim, ao meu esposo. Então, não estão casados no civil ainda, mas ela já se refere a ele como esposo e ele se refere a ela como esposa. Então, existe aqui nessa relação uma intenção de ser uma família. Eles se autodeclaram como marido e mulher, em que pese não terem formalizado isso ainda. Então, isso é o que define uma união estável. É quando você tem uma relação pública, contínua e duradoura com a intenção de constituir família. Monize, existe o medo também em assumir, em dar esse passo, já que é um passo tão importante na vida, né? Que precisa ser muito bem pensado, definido. Você ainda percebe isso?
existe esse medo? Totalmente, né? O medo de assumir uma responsabilidade, porque quando você fala em casamento, a vida muda, no sentido assim, eu vou assumir um novo papel. E aí, será que eu estou pronta? Será que eu estou pronto para esse novo papel? E com isso as pessoas ficam ali, naquele medo. E com isso não, deixa a vida me levar, vamos ver o que vai acontecer, porque a partir do momento que eu escolho, eu me responsabilizo por aquelas escolhas. Então, quando as coisas vão acontecendo, é mais fácil eu olhar e falar assim, foram as circunstâncias da vida. Então, o medo a gente vê como algo assim muito presente das pessoas assumirem. Tanto é que não é à toa que a gente vê nessa questão da união estável, às vezes pessoas que querem, elas estão numa união estável e cada uma morando em uma casa diferente. Né? Porque é justamente o medo do morar junto, o medo, e se eu levar as minhas coisas e amanhã ou depois eu precisar voltar com essas coisas? Né? Então, mas olha como é que isso ainda faz parte do sonho de muitas pessoas. Olha o comentário que chegou aqui pra gente. Oi, Roberta, te adoro, você e seu programa. Obrigada pelo carinho, viu, gente? A nossa equipe agradece imensamente. Eu me casei esse ano, mas eu e meu marido, nós já vivemos juntos há 40 anos, né? Isso representa um sonho? Sem dúvidas. E assim, e até mesmo falando uma questão, um exemplo pessoal, a minha mãe, ela era casada, ali vivia junto, né? Ela e o meu padrasto. Aí, de repente, eles resolveram assim, vamos fazer então um casamento, vivendo 20 anos juntos e resolveram, né, formalizar essa união. Então, é algo que nós vemos muito hoje em dia. Tem outro relato aqui, ó. Robertinho, me chamo Lúcia, eu moro com o meu marido há 39 anos. Não somos casados, nem no civil, nem união estável. Temos um filho de 33 anos e uma neta de 9 anos. E vamos nos casar no cartório em janeiro. Isso está sendo mais comum do que a gente imagina, né, doutora Kelly? Olha aqui, mais um relato. É verdade, depois de muitos anos, né, decidem formalizar. Nós fazemos uma ação... enquanto presidente da OAB de Cariacica, eu fiz muito durante o nosso triênio lá, que é o casamento comunitário. E eu sempre me impressionei com a quantidade de pessoas que procuravam um casamento comunitário, realmente com a intenção de formalizar a sua união. Hoje, para poder casar no civil, sob o regime da comunhão parcial de bens, está em torno de R$1.000. Então, para você ter o tabelião do cartório, lá no cartório, celebrando o casamento, ou na sua igreja, é em torno de R$1.000. Então, é o custo. Para ter na sua residência, aqueles que não conseguem sair, né, se locomover, é o valor de R$1.900. Então, tem um valor considerável, né? Então, exatamente por isso, algumas pessoas preferem casar de forma comunitária, em ações sociais, que também são lindos os casamentos. A união, independente de onde seja, ela é muito bonita, né, de celebrar. A gente fica feliz de ver casos como o seu, por exemplo. E é muito bom também saber que, com o tempo, depois de muitos anos de união estável, os casais decidem formalizar. Porque, assim, evita, inclusive, problemas judiciais, Roberta. Nós sabemos que com a união... por exemplo? A união reconhecida, por exemplo, de forma espontânea, voluntária, evita uma ação judicial posterior de reconhecimento de união estável. Nós temos muitas ações que buscam reconhecer e declarar a união estável, inclusive após a morte de um dos companheiros. Então, são demandas que tramitam na vara de família, e quando há um reconhecimento assim voluntário da união, formalizando essa união, a gente evita esses problemas judiciais. Olha aí, tá vendo? Mais uma importância. Beta, minha filha se casou no Brasil e foi para Portugal. Mas o casamento daqui não vale lá? Pode me esclarecer, doutora Kelly? Eu não sei se você tem a resposta para essa pergunta, mas saberia dizer? É muito comum pessoas que casam fora do país terem que vir aqui formalizar essa união, ou vice-versa. Casou aqui, mas lá fora, em outro país, essa união brasileira que nossa não é reconhecida. Então, acontece muito de brasileiros que estão fora do país terem que validar a união aqui ou dissolver aqui, se casaram aqui em algum momento. Ixi, olha o comentário da Shirley. Beijo, Shirley. Ela diz o seguinte, é Shirley Moraes, do bairro Bonfim, Vitória. Eu moro junto há 14 anos e meu sonho é casar no civil e no religioso. Eu creio que o pedido ainda vai vir. A indireta tá aí, né, Monize? É aquilo que a gente falou, tem gente que sonha, mas tem gente que tem medo de dar esse passo. Exato. E assim, o que eu gostaria que ficasse assim da nossa fala de hoje do ponto de vista emocional, né? Qual é o certo? É união estável, eu vou casar ali na igreja, no civil, o que eu vou fazer? Cada pessoa sabe,
né? Talvez para mim o ideal é casar na igreja, mas talvez para você não seja, e está tudo bem. Então que cada pessoa possa ver o que vai deixar feliz, o que vai me deixar feliz e que eu possa buscar isso. Agora, se eu quero alguma coisa e eu percebo que eu não estou tomando essa decisão por um medo, é hora de trabalhar esse medo. Certo? Porque não, digamos assim, não é justo eu deixar de viver alguma coisa por um medo. Então, agora, e é importante a gente tocar nesse ponto, porque muita gente, às vezes, tem medo de não dar certo e fala assim, depois lá na frente vai me dar um trabalho danado para separar. Sendo uma união estável, né, que depois de anos ali, configurada aquela intenção de formar uma família, mas que não deu certo, vai dar o mesmo tipo de trabalho se fosse um casamento registrado ali no cartório? Sim, tem duas formas de dissolver o casamento, né? A união, de modo geral. Se for um casamento, dissolve-se pelo divórcio. Se for uma união estável, dissolve-se pela união estável. Ela estando formalizada em cartório, havendo uma escritura pública de união estável, tem que também ser dissolvida do mesmo modo. Ela sendo uma união informal, com nenhum contrato formalizado, nenhuma escritura pública formalizada, então ela pode, sim, ser objeto de uma ação judicial para poder dissolver essa união. Então, de alguma forma, havendo um reconhecimento de uma união, seja união estável ou casamento civil, tem que haver a sua dissolução formal. Para qual finalidade? De resolver as questões referentes ao contrato de união que foi feito. O casamento é um contrato, é uma sociedade, né? E a união estável também é um contrato. Então, quais são as questões que são referentes a isso, que têm que ser dissolvidas, né? Filhos, por exemplo, a guarda, a convivência com o filho, a pensão alimentícia, a partilha de bens que foram adquiridos ou não durante a união, né? Em alguns casos, a depender do regime, até os bens anteriores podem vir a comunicar nessa partilha, né? Em caso de casamento civil, o nome, pegou o sobrenome do companheiro, da companheira, né? Do esposo, da esposa, vai ter que alterar esse nome. Então, questões como essa têm que ser resolvidas por ocasião da dissolução. Não basta, então, eu fiz um contrato de união estável e eu tenho questões a serem dissolvidas em razão da separação. Tem que buscar resolver, sim. Até porque, havendo outra união posterior, pode haver um prejuízo aí. Exemplo, casei no civil, não partilhei os bens. Para eu casar novamente, não adianta o divórcio puramente, tem que haver uma partilha de bens anteriores, porque senão confunde, mistura, comunica os bens da união anterior com os bens da próxima união. Então, é sempre importante saberem, fez escritura pública de união estável, vai ter que fazer a dissolução da união estável quando se separam. Não basta só se separar de fato, tem que buscar dissolver isso formalmente também. Daiane, olha o comentário que chegou. Perdão, pode falar, você queria fazer alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora, porque o pai da minha filha, que hoje é falecido, teve um período que ele foi preso, né? E eu tive que fazer união estável para ir visitar ele. Essa união estável, eu teria que ir no cartório... Fala bem pertinho no microfone. Eu teria que ir no cartório para resolver? Porque uma das formas de dissolver a união é através da morte. Nesse caso, como ele veio a falecer, já está automaticamente dissolvida essa união. Ah, sim. Então, no caso de uma próxima união estável, não tem problema nenhum. Nenhum, a não ser que você quisesse partilhar bens que teve com ele. Por exemplo, definir questões em relação à filha, aí sim poderia reconhecer isso judicialmente e dissolver. Mas, no seu caso, havendo morte, não tendo o que questionar, a união dissolve com falecimento. Tá bom, eu sempre tive essa dúvida. Tá vendo? Esclarecido, então. Ó, o comentário que chegou. Boa tarde, eu tenho 16 anos com meu marido, mas eu não tenho vontade de me casar, não. E aí, na sua casa, os dois têm a mesma vontade ou não? Um tem mais vontade que o outro? Como é que é essa realidade? Eu acho que é a mesma vontade, porque assim, a gente toca no assunto, a gente conversa assim, nenhum foge do assunto, né? Quando toca no assunto, os dois conversam de boa. E eu já brinquei com ele, eu falei assim, mas você não me pede em casamento? Quando você for me pedir casamento, eu quero algo histórico, eu falei com ele, né? Mas aí sempre brincar, você quer casar comigo? Tá, eu acho que ele já me fez uns 20, 30 pedidos de casamento já. Todos eu aceitei, né? Tá só esperando para casar agora. Monize, porque esse é um ponto que às vezes gera atrito. Toda vez que o casal vai tocar nesse assunto, e aí, vamos sair dessa? Vamos dar o próximo passo? E um que não quer sempre vai dar, sabe, aquela confusãozinha com o outro, né? E é tentar, assim, não fazer disso um problema.
porque maior do que qualquer questão simbólica, né, e tudo, é justamente o fato das pessoas estarem ali vivendo no dia a dia. Então, assim, é importante tentar também chegar num consenso. Você quer? Isso é importante para mim. Às vezes o outro não quer, mas para mim é importante. Então, eu vou falar, ó, amor, isso é importante para mim, então eu quero sim formalizar essa união, eu quero ir até a igreja, eu quero ir até o cartório. Então, para que seja algo muito, muito leve, para não fazer disso um problema, porque o maior de tudo isso que é a relação. Com certeza, né? Como diz o ditado, juntado com fé, casado é. Ó, tem um comentário aqui, boa tarde, tenho 33 anos de união estável. No caso de morte, o que fica? Tem direito a receber a aposentadoria do outro? Hoje, ambos, né, aposentados. Os direitos de herança são os mesmos de quem mora em união estável e de quem está casado de forma formal, né, no civil. Agora, em relação à pensão alimentícia, que eu acho que foi a pergunta, existe uma gradação do INSS para o tempo de união. Até tantos anos, recebe tanto tempo de pensão. No caso dela, não. Seria uma pensão vitalícia, tem 33 anos de união estável, né? Mas existe uma gradação por parte do INSS em relação ao tempo de união, ao tempo que vai receber essa pensão por morte do falecido. Olha o comentário aqui da Miriam Rangel, lá de Vila Garrido. Ela falou, sou casada há 37 anos, eu casei no cartório e na igreja, mas eu acho um exagero os gastos dos casamentos de hoje, com muita fantasia, e duram pouco, ainda tem esse detalhe, né? Por que que tem taxas e mais taxas, hein, doutora Kelly? Eu acho que a fala dela foi em relação ao gasto com a festa do casamento, sim, talvez, né? Incluindo sim. aí. Mas olha, mas as olha taxas, como é que de modo isso é proporcional. geral, sim. A Daiane está aqui falando que ela também não casa porque é caro. Sim, o casamento não, o custo não é só o do civil, também tem o casamento da festa, a celebração, né, que gasta-se muito. De fato, vestido, né, tudo mais, os convidados. Então, realmente há um gasto elevado. Mas em relação à pergunta jurídica, né, existe uma tabela por parte do Sinoreg, né, que define o valor do casamento para todos os cartórios do nosso estado. Então, existe uma tabela que todos os cartórios seguem. Isso é tabelado, para não ter risco também de falar assim, mas o cartório tal me cobrou mais barato do que o outro. Não, tem um parâmetro, né, a ser seguido aí por todos os cartórios. Olha, uma pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente que não mandou ainda. Roberta, eu moro com meu esposo, tem 30 anos. Se acontecer qualquer coisa com ele, eu não tenho direito? Então, tem todos os direitos, mas tem que comprovar que existiu uma união, ou que havia essa união estável, né, como uma instituição casamento, é assemelhado à instituição casamento. Então, os direitos são preservados, os direitos existem e têm que ser respeitados. O trabalho que dá é para provar. Ela tendo provas, por exemplo, de que ela é dependente dele no imposto de renda, que ele declara ela como dependente no imposto de renda, que ela é dependente dele no plano de saúde, enfim, havendo um contrato formal, uma declaração de união estável. Os próprios filhos, declaração de mesmo endereço, ambos tendo correspondências no mesmo endereço. Em relação à igreja em que eles congregam, por exemplo, que ele é dependente dela ou ela é acompanhante dele em questões de saúde. Existem várias formas de comprovar a união estável. Fotos antigas também, né, contribuem. Então, tem várias formas de comprovar, mas se você vê que aqui a gente fez um exercício agora mental de buscar quais provas poderiam ser. E esse trabalho é que a pessoa vai poder buscar provar que existe a união estável. Por isso que os direitos são preservados, mas tem que provar que ela de fato existiu e que ela é um fato, né, que não tem como ser contestado. Tá certo, gente, esse assunto rendeu. Né? Quem tá daquele jeito, né? Uns querem oficializar, outros não querem, tá tudo bem. Você vê que tem várias realidades. Obrigada, Monize, pela sua presença. Obrigada, doutora Kelly, Daiane também. Beijo na família, tá?